Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Conforme comentado no segundo vídeo, o tema desta aula seria poupança versus Tesouro Direto. E o que nos levou a trazer esse tema é que nós temos ouvido muito hoje nas mídias alguns analistas, alguns investidores comentando que poupança não é investimento. Porém, é falado, porém não é demonstrado. E nós achamos importante mostrar com números, com dados de 2015, por que realmente não justifica investimento em poupança. Existem outros muito melhores. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu tenho uma apresentação aí no meu canal falando sobre investimentos pessoais, onde vocês poderão ver que nos últimos 15 e 16 anos a poupança foi o pior investimento de todos, com exceção de Bolsa de Valores, que sofreu muito e acabou perdendo inclusive para a poupança. E com relação ao Tesouro Direto, é importante ressaltar que não são todos os títulos de Tesouro Direto que podem ser comparados com a poupança. Seria comparar banana com laranja. Então hoje nós temos três produtos no Tesouro Direto: Tesouro Selic, Tesouro IPCA e o Tesouro Pré. Porém, o que deve ser comparado com poupança é só o Tesouro Selic, porque é o que tem as mesmas características. Comparar Tesouro IPCA seria injusto, porque o Tesouro IPCA ele é um investimento que depende da taxa Selic, depende da inflação, mas tem um prazo longo e tem um fator importante que é o fator de mercado, né? Marcação ao mercado. Então tem um risco alto que eventualmente pode desconfigurar totalmente essa parcela. Um outro dado importante, que é o Tesouro Pré, também não seria importante pelo mesmo motivo, a marcação ao mercado. Se a taxa de juros começa a oscilar, eventualmente o investidor pode perder num determinado momento. É lógico, se ele levar para o vencimento, não terá prejuízo nenhum, não vai perder de maneira alguma, porém, se nós considerarmos que a poupança tem uma liquidez diária, eu teria que comparar com outro produto que também tem liquidez diária. E no caso, o único produto do Tesouro Direto, embora os três tenham liquidez diária, mas o único produto que tem liquidez diária e não corre risco do fator mercado é o Tesouro Selic. Ele vai ter o impacto da taxa Selic, mas a taxa Selic ela é alterada a cada 2 meses, então, e também não acontece assim movimentos muito bruscos, né? Normalmente, quando ela é modificada, ela começa a mexer de 0,5, 0,25, então dá para o investidor perceber a nova tendência e mudar o rumo. Mas então, isso é importante, que o título que nós devemos comparar com a poupança é o Tesouro Selic, e é esse que nós vamos demonstrar para vocês que vem tendo grande vantagem. No final da apresentação, vocês verão a conclusão. Eu já vou adiantar aqui que a poupança só tem vantagem sobre o Tesouro Direto quando a taxa Selic fica abaixo de 9%. Porque a poupança ela é um investimento que tem o seu rendimento atrelado a 0,5% ao mês mais TR. Então ela acaba sendo um investimento pós-fixado em função do TR. Depois nós vamos explicar direitinho o que é a TR. Mas enquanto que o Tesouro Selic ele é atrelado à taxa Selic e a Selic diária. Então você vai ter sempre um investimento crescente, né? O que você já acumulou de ganho, ele já é seu, independente da data que você saia. Então é importante que tenham isso em mente, e nós vamos mostrar agora com dados de 2015 que fica muito evidente por que o Tesouro Direto acaba tendo uma vantagem muito forte sobre a poupança, mesmo sofrendo uma série de tributações, imposto de renda, taxa de administração, taxa de custódia. Mesmo assim, o Tesouro Selic ainda leva uma grande vantagem. Então vamos lá, vamos à nossa apresentação. Caderneta de poupança versus Tesouro Direto. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? A tradicional poupança
com relação ao que tem novo produto do mercado, na verdade não tão novo, mas que está sendo conhecido agora, Tesouro Direto. Ok, nós temos aqui as vantagens e as desvantagens da poupança. Vamos começar falando aqui das vantagens. Por que que a poupança hoje é muito popular, né? Um dos produtos financeiros mais conhecidos do país é a caderneta de poupança, principalmente pela facilidade. Facilidade. Hoje você tem a sua conta lá no seu banco, seja um grande banco ou um pequeno banco, você automaticamente, quando quer passar seu dinheiro para a poupança, ou você liga para o gerente, ou você entra no próprio site do banco e já transfere o dinheiro, não precisa fazer absolutamente nada. É muito fácil você transferir. Outra vantagem é a comodidade, né? Comodidade por quê? Porque você não precisa, você fica tranquilo que automaticamente o banco já te procura. Se você deixar saldo na conta, alguém do banco vai te ligar e falar: escuta, você está com dinheiro aqui, não quer passar para a poupança? Aí você imediatamente já transfere e não quer nem saber das regras do jogo. Simplesmente, ah, tá, pode fazer, né? Um outro motivo é o que nós comentamos na pesquisa do vídeo anterior, que é o desconhecimento. Como as pessoas não entendem ou desconhecem os produtos financeiros, é muito cômodo você aceitar tudo que os gestores, né, que os gerentes lá do seu banco te oferece. Você quase não questiona, você simplesmente eh, diz sim. Ele falou e eu coloquei lá. Então você não conhece, você não sabe. Se alguém perguntar qual que é o rendimento da poupança, muitos não vão saber, né? A poupança hoje ela tem um rendimento, é uma aplicação de renda fixa pós-fixada. Ela rende 0,5% ao mês mais TR. 0,5% ao mês, aplicando matemática financeira, dá algo de 6,07 ao ano. E a TR, que muita gente também não sabe o que é, taxa referencial, que é uma taxa que vem da TBF, taxa básica financeira, que uma média entre os 30 maiores bancos, 30 maiores instituições financeiras dos seus CDBs. Então ela faz essa média e o R é de um redutor. Então aplica-se um redutor e ele chega na TR. A TR nos últimos tempos ela vem ficando muito perto de zero. Esse ano de 2015 ela rendeu no ano todo 1,60 alguma coisa. Então é um rendimento muito baixo, mas ela não deixa de ser pós-fixada. Mas se você perguntar para 98% das pessoas, eles não têm a menor noção de qual é o indexador que vai corrigir a sua poupança. Então, facilidade, comodidade e desconhecimento são os três principais. E depois uma outra vantagem, aí sim, uma vantagem importante, que é a isenção tributária, né? Poupança não paga imposto de renda, então ela é isenta, completamente isenta de terra, então isso assim, realmente é um fator muito relevante. Ela não paga IOF, ela não paga taxa de administração, ou seja, não tem tributação nenhuma. E aí sim, esse é um artifício muito forte que os bancos usam para convencer as pessoas a deixar suas aplicações da poupança. E por último, porém não menos importante, a liquidez, né? A poupança ela tem liquidez diária, embora o rendimento precisa, para ele ser aplicado ao seu investimento, ele precisa chegar na data de aniversário. Mas o dia que você quer sacar da poupança é simplesmente você passa no caixa automático, faz a transferência, ou liga para o seu gestor, liga para o seu gerente e ele faz a transferência. Então essas são as 5 principais vantagens da caderneta de poupança. Eu considero que o desconhecimento é o principal fator que leva as pessoas a continuarem investindo em poupança. Depois, a comunidade de facilidade também é um item importante, mas ele é derivado do desconhecimento. Como a pessoa não sabe, ele deixa naquilo que ele tem mais facilidade, mais comodidade. Existe um outro que é a sensação de segurança, né? Muita gente acha que a poupança é segura. É um ledo engano.
quem garante a poupança são as instituições, né? O governo não garante poupança nenhuma. Então, as pessoas acham que o governo que garante. O governo federal, ele faz ele controla, ele põe as regras, mas ele não garante o rendimento da poupança. As instituições financeiras aqui garantem. Mas isso aí não vamos entrar nesse mérito agora. Agora, de desvantagem, nós temos o rendimento, que é um rendimento que eu já comentei há pouco, que é um rendimento de 0,5% ao mês, mais a TR, a taxa referencial, que esse ano de 2015 deve chegar perto de 8%, está dando na ordem de 7,94%, é o rendimento do ano todo, né? Para quem começou lá de janeiro até dezembro, o dinheiro da poupança deverá ser corrigido dessa ordem. E outra desvantagem é que você só tem o rendimento mensal na data de aniversário. Se você abrir os planos dia 10, então todo dia 10 é o melhor dia para você sacar, porque todo o rendimento desse último período, né, de 30 dias, ele vai entrar sempre no aniversário. Se foi dia 15, dia 15, dia 20 e assim por diante. Então, se você tira antes da data, você perde o rendimento daquele período. Isso é uma desvantagem. Mas no meu entender, a principal desvantagem é esse rendimento de 0,5% a ano, que como nós infelizmente não conseguimos manter a inflação dentro daquela meta que o governo tinha estabelecido de 4,5 mais 2 menos 2, né, que deveria chegar a 6,5, ele não conseguiu controlar. Hoje a inflação está da ordem de 10%, então isso acabou criando uma desvantagem muito forte para a poupança. Ok? Então esses seriam os principais atributos da poupança. Agora vamos dar uma olhada no Tesouro Direto. Observe que o Tesouro Direto só tem desvantagem, ele tem mais desvantagem do que vantagem. Então, como vantagem, nós podemos dizer que o rendimento do Tesouro Direto ele é superior no cenário atual, no cenário onde nós temos uma taxa Selic girando em torno de 14,25. Então, nesse cenário, o rendimento do Tesouro Direto, qualquer um dos títulos que você compra, ele é muito superior à poupança. E a liquidez, o Tesouro Direto, ele tem liquidez diária, inclusive nos finais de semana e feriados. Você consegue vender um título no domingo, consegue vender um título sábado, 4 horas da manhã. Ele não fecha porque ele roda na internet, então ele roda 24 horas por dia. Você tem horários para comprar e tem horários para vender. E normalmente o horário de vender começa às 6 da tarde e vai até às 5 horas da manhã. Das 5 às 9 da manhã o tesouro fecha para fazer a sua manutenção e até que no dia seguinte ele consegue já abrir com as novas taxas. Mas ele tem liquidez diária, então não tem quase uma grande vantagem. Só reforçando com relação ao rendimento, enquanto a taxa Selic estiver nessa ordem aí, de 14%, 15%, é tranquilo, o rendimento do tesouro está nadando de braçada. O problema é quando a Selic abaixo de 9%, aí o tesouro começa a perder o encanto. Agora, como desvantagem, aí temos muitas, né? A primeira delas é a tributação. Todo investimento em tesouro direto ele vai ser submetido à tabela regressiva de imposto de renda, que varia a cada 6 meses. 180 dias você começa com 22,5%, até 360 dias 20%, a partir daí 17,5% e quando completa 2 anos 15%. Outra desvantagem, taxa de administração. Isso é administrável, porque para você investir no tesouro direto você vai ter que ter uma corretora. Não necessariamente uma corretora, pode ser um banco, mas sempre o banco vai estar atrelado a uma corretora. E essa taxa de administração ela varia, como a gente já viu ontem no site, no vídeo anterior, nós temos taxas variando de 0 até 2, né? Tem uns bancos lá de 2%, mas normalmente ele varia de 0 a meio. E então você tem instituições hoje que não cobram taxa de administração. Se você não se importar, você pode, na verdade, a administração ela está muito atrelada ao serviço que essa instituição oferece. Às vezes você vai estar numa taxa zero e o serviço que essa administradora oferece não é compatível. Então, qualquer coisa entre 0 e 0,2% ao ano, que nós estamos falando, é uma taxa interessante. Outra taxa é a taxa de custódia. Todo título do Tesouro vai ter que pagar essa taxa de custódia, que é de 0,3% ao ano.
É uma taxa bem baixa, mas ela existe e dependendo do montante vai ficando uma taxa maior. Só que ela vai até 1,5 milhão de reais. Então, se você tem mais de 1 milhão, aí ela não vai, ela vai ser limitada, né? Mas eu acho que isso aí não serão todos os investidores que vão atingir esse teto. E outra desvantagem é que o Tesouro Direto precisa ter um pouquinho de conhecimento, porque você precisa entender os títulos, saber como é que funciona a precificação, entender a lógica de valoração, valor presente, valor futuro, marcação na curva, marcação a mercado, como uma taxa de juros afeta esses rendimentos. Uma coisa importante que nós estamos falando, quando nós compararmos poupança com Tesouro Direto, o título que deve ser comparado deve ser o Tesouro Selic. É incorreto você comparar poupança com Tesouro IPCA ou comparar poupança com Tesouro pré-fixado. Por quê? Porque esses títulos eles sofrem a marcação a mercado. Então a variação da taxa de juros ele afeta o Tesouro IPCA diretamente e afeta o Tesouro PE diretamente. Então o investidor fala, mas se eu levar para o vencimento, sim, mas se você levar para o vencimento, a poupança é liquidez diária. Se você levar no vencimento, significa que você travou o seu investimento lá por 3 anos, 4 anos, 10 anos. E aí você não está comparando a mesma coisa. É importante que você compare produtos com as mesmas características. Então, o produto do Tesouro Direto que tem as características mais próximas da poupança é o Tesouro Selic. Ele tem liquidez diária, ele sofre a variação da Selic, então a valorização é diária, né, semelhante à da poupança. Embora a poupança está limitada a 0,5% mais TR, o Tesouro Selic está atrelado à Selic. Então, o que você já ganhou no período, esse é seu e ninguém tira. Enquanto que no IPCA, quando a taxa de juros sobe, o seu resultado cai se você precisar fazer uma venda antecipada. Acontece a mesma coisa com o Tesouro Pré. Então, mais uma vez, quando compararmos poupança, vamos comparar com o Tesouro Selic. Não é justo comparar com os demais, que aí dá um resultado totalmente não justo, né? Não é fair você fazer essa comparação, ok? Vamos passar para o próximo tópico. Agora, fazendo uma simulação, nós colocamos aqui poupança aqui no lado esquerdo do vídeo, Tesouro Direto do lado direito, lembrando que é o Tesouro Selic. Então, para um investimento inicial, digamos lá que no início de janeiro de 2015, você investiu R$ 1.000 na poupança e R$ 1.000 no Tesouro Direto. E o prazo definido era de 1 ano. Então, vamos comparar aqui para a gente ficar na mesma base, né? Chegar agora no dia 31 de dezembro, 2 de janeiro, nós vamos lá sacar o dinheiro, para ser bastante correto. Nesse período, a poupança, já temos a taxa da poupança para o final de dezembro, que é de 7,94. O rendimento do ano todo da poupança foi de 7,94, 0,5% mais TR do período. Você veja que a TR influenciou bem pouquinho. E o rendimento do Tesouro Selic, 14,25, quem ficou com ele o ano todo. Tá? Talvez um pouquinho menos, porque a taxa vai ter, na verdade foi a partir de fevereiro que ela começou a andar nessa hora de 14,25, mas estamos arredondando aqui para poder fazer essa demonstração. Olhando agora para o imposto de renda, a poupança é zero, não tem imposto, enquanto que os rendimentos do Tesouro Direto eles são taxados. Lembra, esse resultado de 14,25 vai pagar um IR de 24,94, que é a alíquota de 17,5% aplicado sobre o rendimento de 14,25 sobre R$ 1.000. A taxa de administração na poupança não tem, é zero. Eu estou considerando aqui uma taxa de 0,2, né? 0,2 sobre 1.000. Você vai pagar R$ 2. Podia fazer com zero, fazer com tanto, mas a 2 eu acho que é uma taxa interessante. Então, por isso que a gente considerou aqui para esse exercício. A taxa de custódia poupança é zero, não tem, enquanto que no Tesouro Direto você vai pagar 0,3, né, no primeiro ano, então você vai ter R$ 3 ali de taxa de custódia. Alguém pode falar, mas isso é muito pouco. Olha, tá, nós estamos falando de R$ 1.000. Se for R$ 10.000 seria 30, se for 100 mil seria 300. Então isso varia em função do montante que você investe, né? É sempre um percentual do seu investimento. E o rendimento líquido então, de R$ 1.000 aplicado na poupança nesse ano de 2015 vai ter um rendimento de R$ 79,40, enquanto que no Tesouro Direto, mesmo pagando imposto de renda, taxa de administração, custódia, o rendimento líquido será de R$ 112,56. Aqui já dá para perceber que a diferença foi bem forte. Vamos ver agora
no próximo slide o percentual. Então, considerando o IPCA de 10%, que é o que está sendo estabelecido aí, ou projetado para esse ano 2015, o IPCA já passou um pouquinho, mas vamos ser aqui conservativos, manter em 10%. O ganho real da poupança, né, 7,94, aplicando aqui matemática financeira, ele teve um prejuízo, né? Deixamos de ganhar 1,87% quem colocou na poupança. Ou seja, a poupança não conseguiu recuperar o poder de compra do dinheiro de janeiro. Você tinha R$ 1.000 em janeiro, hoje você tem menos do que o equivalente a R$ 1.000 de janeiro lá de 2015. Você, em janeiro, lógico, estamos falando aqui de janeiro de 2016, para ficar na mesma base. O seu dinheiro perdeu o poder de compra em 1,87. Enquanto que no Tesouro Direto, né, quem aplicou no Tesouro Selic, vai ter um ganho de 1,14 acima do IPCA. Então é muito importante, eu vou aproveitar essa deixa aqui para explicar um pouquinho sobre investimento. Quando nós falamos de investimento, nós temos que comparar sempre com o investimento líquido. Quando eu falar poupança rendeu 7,94, isso para uma inflação de 10, ela não rendeu, ela perdeu. Né? Deixar de ganhar no mercado financeiro é perda. Eu perdi 1,87%, enquanto que o ganho real do Tesouro foi de 1,14%. Se nós fizermos agora o ganho real entre o Tesouro Direto e a poupança, o Tesouro Direto foi 3,07% superior ao rendimento da poupança. Se nós pensarmos num médio prazo, coisa de médio e longo prazo, de 10 anos, isso chega a 35%. Olha a diferença quando você soma juros mais prazo, olha o tamanho da diferença. 35%, falando de R$ 1.000, seria R$ 350. Você quase que perde a metade do seu dinheiro só por escolher a poupança e não escolher um Tesouro Selic. É lógico, tudo mais constante, considerando que a taxa de juros vai ficar nessa referência, que a inflação vai ficar dessa ordem, porque se tiver uma mudança de cenário, né, se o governo consegue controlar a inflação, trazer isso para casa lá dos 4,5%, que o pessoal não tem ninguém que acredita nisso, né? Pelo menos antes de 2018, 2019, não vai chegar de jeito nenhum, a não ser que aconteça um fato relevante, supra importante para acontecer. Do contrário, tudo mais constante, nós deveremos ter nos próximos anos ainda inflação alta, Selic alta. Olha a diferença que isso traz. Então é importante vocês comparar. Tem muita gente que tem muito dinheiro, está lá na poupança porque tem facilidade, comodidade, desconhecimento, só que o resultado não está sendo bom, está sendo jogado no lixo. Agora, importante uma nota aqui, ó, a caderneta de poupança somente é viável com Selic abaixo de 9. Se a Selic cair para alguma coisa da ordem de 9%, pronto. Aí muda totalmente o cenário, a poupança começa a ser atrativa. Tanto que vocês viram em 2013, assim que aconteceu, o governo correu para mudar a regra da poupança. Por quê? Porque muitos investidores começaram a direcionar suas aplicações para a poupança em função dos ganhos que ele teria lá. Só que, como era uma coisa meio que forçada, isso não durou muito tempo e rapidamente a Selic subiu. Se o governo conseguir controlar a inflação, se ele conseguir fazer o país voltar a crescer, obviamente isso pode acontecer, mas não estamos prevendo isso aí no curto prazo, né? Então isso nós chegamos aqui a essa finalização. É importante que vocês percebam isso. Eu estou demonstrando aqui com dados de 2015, dados reais, comparando o Tesouro Selic, comparando com a poupança, nesse cenário que nós vivemos hoje, um cenário de inflação alta, um cenário de taxa Selic alta. Então, a diferença é realmente muito grande. Por isso que vocês estão vendo por aí lá, já que poupança não é investimento. Não é mesmo nesse cenário, né? Então, isso é importante que fique bem claro. Espero ter trazido aí informações relevantes, ter contribuído, ter agregado valor para que vocês possam seguir acompanhando aqui esses cursos. Agora nós vamos seguir aquela rotina que mostramos no segundo vídeo, passando passo a passo aí os bullets lá do site do Tesouro Direto para a gente conseguir evoluir com isso. Mas esse vídeo era importante porque para chamar atenção. Obviamente, quando a gente falar de Tesouro IPCA, falar de Tesouro Pré, isso aqui vai ficar muito mais relevante, mas aí a poupança deixa de ser
a referência, porque a referência vai passar a ser outros investimentos, LCI, LCA, CDB, que são rendimentos que também são produtos financeiros que têm mais, que podem ser comparados com esses outros produtos, ok? Acho que todos perceberam, depois desses números, que realmente investimento no Tesouro Direto ele é muito significativo. Os benefícios com relação à poupança são muito fortes, mas uma vez é importante ressaltar, isso acontece porque a taxa Selic está muito alta, né? Nós temos uma Selic da ordem de 14,25, a segunda maior taxa de juros do mundo, e enquanto esse cenário econômico estiver vigente no país, não terá outra alternativa para a poupança, senão amargar perdas importantes. Vocês puderam observar que nesse ano de 2015 a poupança não conseguiu repor, né, a inflação, nós tivemos uma inflação da ordem de 10% e a poupança não vai chegar a 8%, ou seja, tivemos uma perda do poder aquisitivo de aproximadamente 2%, né? Se usarmos matemática financeira, dá 1,87 por aí, mas é uma perda significativa. Enquanto que a aplicação no Tesouro Selic está dando um ganho da ordem de 1,14. Se compararmos essa comparação é lógico que estamos fazendo com relação ao IPCA, mas se compararmos com relação à poupança, foi de 3,07 num ano. Se a gente levar isso para 10 anos, vocês podem verificar que chega da ordem de 35%, 35, 40%, lógico, tudo mais constante, né? Se esse cenário se persistir por mais tempo. É importante vocês observarem que quando a gente fala de juros compostos, né, o tempo ele é um fator preponderante. É importante que tenham isso na cabeça. Nós vamos falar ao longo desses vídeos sobre juros compostos, sobre o efeito que o tempo ele gera a favor de quem trabalha com juros compostos. Então, se você é um investidor e está investindo com juros compostos e tem o tempo a seu favor, você terá uma grande vantagem. Por outro lado, se você é um devedor, você está em sérios problemas, porque da mesma maneira que ele ajuda para frente, ele prejudica no sentido contrário. Então, quem tem dívidas e as dívidas são taxadas com juros compostos, isso acaba levando a prejuízos enormes, né? Então, toma muito cuidado com os juros quem está endividado. Agora, quem está no lado do investimento, isso é um dado positivo. Quanto mais tempo você tem a seu favor, quanto maior a taxa de juros que você consegue, maior será o seu resultado. Ok, eu acho que ficou bem claro aqui a vantagem que o Tesouro Direto tem sobre a poupança. Acho que esse assunto está bastante resolvido. E para o nosso próximo vídeo, para o nosso quarto vídeo, nós vamos começar a falar agora especificamente do Tesouro Direto, seguindo aquela ordem lá do site. É hora de falarmos das vantagens de se investir em Tesouro Direto. Então esse é o nosso assunto do quarto vídeo, que durante essa semana nós vamos publicar. Muito obrigado por ficar conosco. Não se esqueça, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, aqui embaixo. Deixe os seus comentários, deixe as suas dúvidas, porque, mais uma vez, a sua dúvida vai sanar a dúvida de muitos outros investidores. Então é muito importante. O fator mais rico quando você tem uma comunidade é quando as pessoas externam as suas dúvidas, fazem perguntas, né? As perguntas, as dúvidas, elas são muito importantes. Então inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e fique conosco. E assim que lançarmos o próximo vídeo, vocês receberão as informações. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.